O mundo do futebol ficou perplexo, chocado, depois do anúncio da Superliga Europa de futebol. A gente se pergunta aí, vem aí uma elitização do futebol? No caso aí, salvar grandes equipes em crise financeira e esportiva? É isso que essa Europa League vem fazer? No domingo, dia 18, foi anunciada a Superliga European Super League, 6 equipes inglesas, 3 equipes espanholas, 3 equipes italianas. Vamos lá as equipes, né, que foram anunciadas aí: o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United, o Tottenham, o Atlético de Madrid, o Barcelona, o Real Madrid, a Internazionale, o Milan e o Juventus da Itália. São aí as 12 equipes, e tem mais 3 equipes aí mantidas em segredos, que seriam, quem sabe, o PSG, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. Ninguém sabe ainda essas equipes. E mais 5 convidados a cada ano. Seriam assim, seriam de agosto a maio, agosto de um ano a maio de outro ano, 20 equipes em 2 grupos de 10 cada, em jogos fora e dentro de casa, se classificando 4 de cada grupo para o mata-mata. Dos 12 fundadores, foi escolhido o presidente, que é o Florentino Pérez, para gerir o torneio. O vice é o Andrea Agnelli. O Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid, e o Andrea Agnelli, presidente da Juventus, né? Então eles se formaram aí para definir essa questão. A UEFA, presidida por Alexander Ceferin, disse que as equipes que participarem do torneio podem ser banidas das competições. A Champions League vai continuar, segundo o presidente da UEFA, com ou sem os clubes, né? Então vamos lá. O Florentino Pérez deu uma entrevista a uma TV espanhola na segunda-feira, e ele disse que a criação dessa Europa Super League é para ajudar as equipes que estão se acabando, estão falindo por conta da pandemia, né? A pandemia do coronavírus teria afetado bastante essas equipes de porte maior, né? Equipes que você vê que tem muito dinheiro investido, né? Mas se você for ver atualmente, muitas delas não estão bem no critério técnico, né? Nas suas ligas nacionais, né? Então elas apostam nessa Europa Super League para recuperar força. Diz que já tem um fundo de investimento aí de mais de 2 bilhões de euros para essas equipes, e elas seriam algo tipo, vamos dar os exemplos. Aqui no Brasil tem a Liga Nacional de Futsal, que foi criada em 96 pela Confederação Brasileira de Futsal. Só pode entrar quem comprar uma franquia, né? Eu me lembro aqui que no futebol cearense, no futsal, o Sumov é o maior vencedor de competições nacionais. E o Sumov não está nessa Liga Nacional, porque não tem dinheiro para comprar a franquia, mas é o maior detentor de títulos nacionais. O Banfó não existe mais, né, mas também ganhou títulos. O futebol cearense teve vários times de futsal local que se destacaram, mas não estão nessa Liga Nacional porque não compraram a franquia, né? Aí você vai para o NBB, Novo Basquete Brasil, que tem o Fortaleza Basquete Cearense também, tem essa questão de comprar a franquia, né? No caso, foi fundada em 2009 e ela tem um valor de uma franquia. Valia dos 150 mil, hoje vale mais do que 150 mil reais. Então, para você entrar lá, não é o critério técnico, né? É o critério de comprar a franquia. Se você tiver o dinheiro para comprar a franquia, você pode ficar diretamente na elite do basquete, como na NBA, que são 29 franquias dos Estados Unidos e mais uma do Canadá. Quer dizer, são pessoas que compram a franquia, times que compram a franquia. Aí isso é certo ou isso é errado? Se você for olhar,
pelo ponto de vista comercial, para vender anúncio, para vender ingresso, para vender camisas, para engajar, você vai ser a favor dessa formação de ligas através de clubes fundadores na Europa. Isso aí, do ponto de vista comercial, é magnífico, porque vai ter sempre os clássicos: Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, vai ter Borussia, Milan, Juventus e Bayern de Munique. Seria onde fortalecer esses clubes que estão falindo, né? E de certa forma manter no topo as grandes equipes do futebol. Agora, do ponto de vista desportivo, não é muito legal, porque tira o critério do merecimento. Quantas equipes pequenas como o Leicester, como o próprio Tottenham, né, que está nessa lista aqui, chegaram lá e, através da conquista, lentamente foram chegando a um patamar mais alto. Aí você vê Porto, Benfica, PSG, o próprio Bayern de Munique, equipes tradicionais que estão fora dessa Europa League, né? Elas ficam fora porque elas não foram convidadas pelos times fundadores, né? Então elas não estão aptas a participar dessa competição. Podem ir pelo convite, pelo critério do convite, né? Que são os 15 clubes que vão ficar como fundadores, fixo, que nunca sai, e 5 que vão entrar pelo critério de convite. Então todo ano vai ter times diferentes, né? Entrando pelo critério de convite. O que é que preocupa esse tipo de situação para equipes menores, né? Que ficam sem ter acesso a grandes torneios. No Brasil se falou muito dessa questão do Clube dos 13, né? Que em 87 fez aquela Copa União, e a Copa União de 1987 fez o quê? Ela pegou todo o recurso financeiro para aquelas 13 equipes, né? 13 equipes ficaram recebendo a maior parte do bolo da questão dos direitos de transmissão, né? E de marcas, né? Do futebol brasileiro. Então, equipes menores tinham um recurso menor, então um investimento menor, a chance de disputar grandes competições era muito menor, né? Então, isso foi mudando aos poucos, né? Nos direitos de transmissão. E a gente vê hoje no futebol brasileiro que, por exemplo, Ceará e Fortaleza nunca tiveram tão bem, né? Fortes, né? Em nível nacional, e arrecadando bem tanto o direito de transmissão como direitos de imagem, vendas de camisa, sócios torcedores. Então são equipes que não são tradicionais no cenário nacional, mas são tradicionais no cenário regional. E com uma questão dessa de formação fechada de times, fica inviável times menores entrarem, né? Então, eu acho que isso prejudica muito equipes menores. Eu estou falando do futebol cearense, que é onde a gente está no futebol cearense. Prejudicaria muito a questão de Ceará e de Fortaleza, porque seria a exclusão desses times de grandes competições sul-americanas. Por exemplo, o Ceará agora está na Copa Sul-Americana. Pelo critério de fundação, se fosse juntar os clubes fundadores, será que o Ceará estaria? Provavelmente não. O Arthur Petralha, que é aquele presidente, Ricardo Petralha, presidente do Atlético Paranaense, disse que é a favor dessa questão de juntar os clubes fundadores e fazer competições por questão de quem tem mais sócios torcedores, quem tem mais torcida, e aqueles clubes sempre estarem nessa competição. Já pensou uma Libertadores só com clubes fundadores? E só mesmo por critério de história. Então os times menores perderiam a oportunidade. Eu até entendo a questão do Florentino Pérez de dizer que existem muitos jogos que você vê equipes gigantes contra equipes pequenas, que você vê que o apelo comercial não é grande, né? Então as pessoas querem mais ver grandes jogos, grandes clássicos, né? Então, para ele, essa questão é importante. Mas eu acho que a Liga, nesse caso, ela é excludente, né?
ela é super excluente. Me enche os olhos uma competição dessa, como torcedor. Mas eu fico também no critério de analista e as equipes menores, como é que elas ficam. Talvez se fizesse um formato diferente, que, por exemplo, fossem 16 clubes fundadores, eu até aumentaria os clubes fundadores. 16 clubes fundadores que não cairiam de jeito nenhum, não seriam rebaixados, ficariam sempre nessa competição, e 16 clubes que entrassem pelas ligas nacionais, todos os anos. Então ficaria mais massa, porque daria chance de 16 clubes poderem todo ano entrar nessa competição e poder participar. Então seria uma coisa mais democrática e, de certa forma, privilegiaria os grandes clubes, que têm grandes investimentos e, de certa forma, grandes prejuízos quando não estão nas competições, e as equipes que têm critérios de merecimento de entrar pelas ligas nacionais, e também não deixaria de privilegiar as ligas nacionais, a La Liga, a Premier League, a Serie A Team, a Liga One, né? As competições nacionais europeias, né? Por exemplo, quando a questão de liga é bom, a liga é bom porque ela pressiona as confederações a reformularem seus campeonatos para atrair os grandes times, né? As grandes marcas, né? No Brasil tem o Flamengo, o Corinthians, querem participar de competições em que eles ganhem mais e que tem um retorno financeiro, né? Quando tem um prejuízo, eles não querem que esse prejuízo aconteça, né? Então a gente vê aqui no futebol brasileiro, criaram-se a Liga Nordeste, que a CBF foi contra no começo, depois, não aprovou, depois ela comprou a ideia, embarcou nessa ideia, e a Copa do Nordeste a cada ano vem crescendo mais e mais. E de certa forma, o que a Copa do Nordeste fez? A Copa do Nordeste fortaleceu clubes do Nordeste. Você vê hoje, tem 4 clubes do Nordeste na Série A. Tem os times do Nordeste se fortalecendo cada vez mais e trazendo para junto times menores, do Piauí, do Maranhão, de Alagoas, porque o fortalecimento de time grande fortalece também os times menores. Então, isso é bom. Agora, liga de reserva de mercado e exclusão de outras equipes nunca é bom, porque tira o merecimento do futebol, e o mérito no futebol é tudo. Equipes pequenas sem força comercial conseguem crescer, então isso é bonito no futebol. Eu acho que tem que refazer tabelas, refazer fórmulas para tornar as competições mais atrativas, mas nada de reserva de mercado. Se funciona na NBA, no NBB, na Liga Nacional de Futsal e outras competições no mundo, essas questões de franquia, aqui não quer dizer que vai funcionar no futebol. O futebol é algo diferente, né? Eu acho que essa questão de competições com grandes equipes deveria ser feita de outra forma, não dessa forma. E é isso, galera, é nosso pequeno pitaco sobre essa questão da Superliga.